Olá! Quando nós estamos dimensionando um prédio esbelto ou um prédio que ele não tem uma inércia elevada, o que a gente faz? Bom, nós dimensionamos o prédio, certo? Calculamos um fator gama z, que é o quê? Que é a deformação relativa do nosso prédio, né? Nossa estrutura como um todo está deformando, certo? E dependendo desse fator, ou seja, dependendo de quanto nossa estrutura está deformando, nós temos que recalcular toda a estrutura com a nova deformação. Por que isso? Bom, a gente tem que lembrar uma coisa sempre, que nós estamos dimensionando a estrutura para como ela vai ficar. Se a gente não está dimensionando a estrutura para como ela vai ser montada. Pouco importa como vai ser montada uma estrutura. O que importa é como que ela vai ficar depois de pronta, depois que receber as cargas, certo? Então, vamos imaginar então nosso prédio aqui. Nós temos um prédio e ele tem, digamos, 10 andares, tá? E ele tem uma deformação aproximada, né? Mas claro, ele tem, digamos, 1 centímetro por andar fora do eixo. Então, ele tem 1 centímetro fora do eixo no primeiro, 2 no segundo, 3 no terceiro, 4 no quinto, e assim vai, né? O que vai acontecer com o pilar? Bom, a gente tem que lembrar que o pilar ele funciona com a carga para baixo dele, né? Então ele funciona com uma carga axial para baixo. O que acontece se o pilar está assim? O que vai acontecer é que o pilar está aqui e vai gerar um momento fletor no pilar gerado por essa carga. Claro, o que vai acontecer também é que a cada andar as vigas vão travar esse pilar, tá? Mas o que elas vão fazer quando travam? Elas vão mandar a carga desse pilar que está inclinado para o outro pilar que provavelmente também vai inclinado. Então ela vai acumulando a carga lá no pilar da ponta, certo? Ou seja, vai aumentar consideravelmente a carga no último pilar, certo? Então a primeira coisa é isso, que nós dimensionamos para como que a estrutura vai ficar depois deformada, né? E se ela está se deformando muito, o que acontece é que as cargas aumentam muito, né, nos pilares, né? Por quê? Porque o pilar, se o prédio todo inclinar assim, vai acontecer o quê? Que o eixo do prédio está muito mais próximo dos pilares de uma ponta, vai aumentar muito a carga desses pilares numa ponta, certo? Então, isso aqui é o primeiro conceito. A gente quer minimizar a deformação em estruturas, por isso. É por isso que em prédios altos se faz pórticos de contravento, porque eles vão minimizar a deformação da estrutura e, consequentemente, ele começou um pilar bem robusto, ele também vai absorver muito da carga que iria para outros pilares, vai direto para ele, né? Porque ele é um pilar muito robusto, que toda a estrutura se deforma e ele vai deformar muito menos, né? E vai puxar a carga desses outros pilares. Tá, beleza então. Mas também tem na norma que quando eu tenho uma estrutura que o gama Z é baixo, né, que ela não vai se deformar acima do limite, eu posso fazer uma redistribuição até um certo limite. Eu posso reduzir em 25% o momento fletor negativo. Então eu posso reduzir a armadura negativa e aumentar a positiva, certo? Consequentemente, reduz também um pouco o momento fletor nos pilares, né? Uma condição boa. Porém, se ela é de nós móveis, não é permitido mais redistribuição de 25%. A norma limita em 10%, a não ser que se faça uma análise plástica. Por que isso? Bom, porque quando nós permitimos uma redistribuição de momentos negativos para positivos, nós estamos falando que a estrutura pode se deformar mais na ligação do pilar com a viga. Então a gente está permitindo uma deformação maior na ligação do pilar com a viga. Se nós temos um prédio de 10 andares, nesses 10 andares a gente tem, digamos, pórticos com 4 linhas de pilares, certo? E em todas essas linhas de pilar, toda ligação pilar com viga, nós temos uma redistribuição de momentos, nós temos 40 pontos desse pórtico gigante que estão todos enfraquecidos, todos estão deformando um pouquinho mais. Deforma um pouquinho mais no primeiro, um pouquinho mais no segundo, um pouquinho mais no terceiro, um pouquinho mais no quarto, assim por diante. Quando chega no 10º andar, a gente teve uma deformação muito maior, certo? Então esse coeficiente de redistribuição, ele é limitado por isso. Por quê? Porque a gente já sabe que a estrutura ela já está deformando mais do que o limite, né? A gente está mais do que o limite para ignorar a deformação, né? Então ela já está com uma deformação acima de um certo limite, tá? Ainda é permitido, mas tem várias considerações a mais. E se você redistribuir essas cargas, vai acontecer o quê? Vai acontecer que cada vez que você redistribui, a deformação da estrutura aumenta, então você dimensiona uma vez, redistribui, dimensiona novamente. O que acontece é que a estrutura deforma mais, você redistribui, deforma mais. Então vai criar um círculo vicioso que mais ou menos mais cedo ou mais tarde, se você redistribuir muito, né, vai acontecer o quê? Que o prédio todo vai cair. Por quê? Porque você não armou na posição correta, né? Quando nós temos um pórtico de contraventamento rígido, o que acontece é que nas pontas da viga pode ter momento negativo, pode ter momento positivo, dependendo da carga de vento, né? E esse momento pode ser muito maior do que a gente estimaria sabendo o vão da viga, né? Ele é um momento fletor que sobe rapidamente para
distribuir as cargas entre esses pilares, certo? Então, se eu pegar aquele momento fletor que tem a função de estabilizar o prédio e jogar ele fora, o que vai acontecer? Se eu tenho uma peça que está estabilizando o prédio, eu falo, não precisa estabilizar, não tem nada estabilizando o prédio, né? Ou outra peça vai ter que fazer essa função, mas como a gente não tem peças suficientes, vai acontecer que nenhuma vai fazer a função e o prédio realmente vai cair, né? Então, a gente tem esse limite de redistribuição justamente por isso, né? Tá, mas se no seu prédio você fez o dimensionamento e realmente já está em nós móveis, né? Já está deformando mais do que o limite, mas você ainda quer redistribuir. Tem como? Sim, tem. Como? Bom, você tem que aumentar a inércia da sua estrutura. Então, a inércia da estrutura ao vento, né? Então, você pode reforçar mais ainda o pórtico contra vento, né? Ou o seu pilar de contraventamento, ou ainda gerar uma planta mais rígida ao contravento, né? Não só um pórtico, não só um pilar, né? Muitas vezes até vários pórticos, ou até uma estrutura tubular, de maneira a aumentar a resistência ao contravento. E nesse caso, para resistir ao vento, você tem uma estrutura mais forte, aí sim você pode redistribuir. Por quê? Porque daí você reforçou a estrutura como um todo, reduziu a deformação, como diminuiu muito a deformação, dependendo do caso do que você fez, você pode aumentar a deformação um pouquinho e ainda assim ela vai estar dentro do limite, beleza? Então, sempre lembrando isso, redistribuir os momentos, você está enfraquecendo a estrutura ao vento. Rotulou, então, rotulou é horrível, né? Por quê? Porque se você rotulou, destruiu a ação de pórtico, né? Destruiu a ação de pórtico, o que vai acontecer? Que os pilares vão estar 20 metros em balanço, né? Só resistindo à carga do vento sozinho, certo? Então, eu tô aqui o pilar, se ele não tem uma ligação engastada com outras peças, o que vai acontecer? Que quando bater o vento, cada pilar vai estar fazendo uma função separada, eles não vão estar trabalhando em conjunto, certo? Então, rotular vigas em casa, sobrado, se realmente precisa, se você fizer uma análise muito boa, talvez até valha a pena, tá? Não recomendo, mas talvez valha a pena. Agora, rotular vigas em prédios, a não ser que você tenha certeza absoluta que seu prédio já tem uma resistência ao vento bem elevada, não é o ideal, né? O ideal é deixa aquela viga engastada. Ela está gerando no momento que você não quer, aumenta a rigidez dela, vai modificar esse momento. Mas não faça isso de sair rotulando, tá? Porque sair rotulando é o que faz dar problemas depois em obras, né? Sair rotulando principalmente sem considerar todas as cargas na estrutura, né? A gente tem que considerar como que essa estrutura vai resistir às cargas de vento, que em prédios são muito elevadas, beleza? Então seria isso, até a próxima.